Novamente, mais um episódio aqui, a AND Podcast, um podcast que a AND trouxe para dentro dos eventos, onde nós temos os encontros do Detrans. A AND promove esse podcast junto com a ideia de trazer uma informação privilegiada a vocês, os nossos painelistas, as pessoas que participam do evento. Então, Andréia, hoje nós temos um convidado muito importante para falar sobre legislação, uma parte que eu gosto muito. Nosso encontro de número 83 acontecendo aqui em Foz do Iguaçu. E hoje, pela manhã, nós tivemos um painel com André Dolce Maia, que é da ANTT. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado a todos, obrigado pelo evento que foi realizado, pelo convite. Hoje foi um painel bastante interessante com a Polícia Rodoviária Federal do Brasil, onde nós discutimos um pouco, né, sobre as normativas do transporte rodoviário internacional de cargas e de passageiros e sobre a fiscalização, né, que envolve o Brasil com os demais países do bloco da América do Sul. Nós começamos enfocando sobre o bloco Mercosul. É um bloco que envolve Brasil, Paraguai, Argentina, Chile e Uruguai. O Chile é convidado desse bloco, não é um Estado membro, e onde nós reportamos os avanços que estamos conseguindo com esses países em relação às normativas, a harmonização normativa, visando potencializar o transporte entre os países, né? E claro que harmonizar não é uma coisa muito fácil de se fazer, requer uma diplomacia bastante forte, alinhada com os países, porque cada país é soberano. Então, buscamos, nas reuniões que realizamos com os países, chegar a consensos para poder harmonizar as normativas e colocar em prática através das fiscalizações entre os países. Avançamos bastante na última reunião do subgrupo de trabalho número 5, Transporte do Mercosul, realizada em agosto, agora, no final do mês de agosto, e avançamos bastante em pontos que são considerados relevantes, principalmente na parte das novas pesos e dimensões veiculares, das novas configurações de veículos, né? Estamos ainda em fase de harmonização com os países, principalmente esse novo modelo cegonheiro, essa nova expansão do comprimento dos cegonheiros. Avançamos também na possível harmonização na parte do caminhão-trator, mais semi-reboque, a nova dimensão deles, que hoje nós temos já internalizado no nosso país, né, que 18,60 foi para 19,30 metros, e os demais países ainda não internalizaram, né? Então, nós estamos buscando essa harmonização. Por quê? O transporte não pode parar, né? Então nós temos as novas tecnologias aí existentes, e com esses novos aumentos dos veículos, da extensão do veículo e dos implementos, isso coloca o transportador a transportar mais cargas, mas visando também a segurança, né? E potencializando o transporte de cargas e de passageiros entre os países. Também tivemos avanços bastante significativos com acordos bilaterais que o Brasil está avançando, principalmente com com o Peru, o país Peru, porque o Peru não faz parte do bloco Mercosul, ele é um associado ao bloco Mercosul, então temos que fazer essas reuniões bilaterais com o Peru para avançar também, para propiciar cada vez mais o deslocamento da carga e de passageiros entre esse país. Tivemos avanço também com a Guiana Francesa, colônia ainda hoje da França,
né? Mas temos que avançar mais ainda com eles, porque existe o acordo de transporte internacional entre Brasil e Guiana Francesa, mas desde 2017, mas até o momento não foi operacionalizado. Por quê? Existem alguns entraves que nós estamos trabalhando para eliminá-los. Principalmente na parte de seguros, que envolve seguros altos para o transporte de cargas, e isso inviabiliza o transportador brasileiro, porque as normativas da Guiana são normativas europeias, porque é uma colônia ainda da França, né? E tivemos também avanços na parte da Guiana inglesa, chamada Guiana Inglesa, que hoje é Guiana, né? Antiga colônia da Grã-Bretanha, né, do Reino Unido, mas hoje é independente. E hoje nós temos uma webinar com a Guiana para tratar desse alinhamento entre as normativas existentes. Temos acordo também com a Guiana na parte de transporte rodoviário internacional de cargas e passageiros desde 2003, e também até o momento não foi operacionalizado. Nós estamos para operacionalizar, né, até no final de setembro, e assim potencializar cada vez mais o transporte no bloco da América do Sul. Eu fico imaginando nesse quebra-cabeça, nesse xadrez todo que é organizar esse processo, como se o transporte de algum produto, alguma entrega que saia do Paraguai, que eventualmente tenha que passar pelo Brasil para ser entregue ali na Argentina. É um quebra-cabeça enorme. Pensar em tudo é uma complexidade muito grande, né? E como que se trata do ponto de vista organizacional, de planejamento, até de diplomacia entre os estados, né? Nós temos um processo bem complexo, né, entre as aduanas dos países, né? Envolve a documentação, a presença, apresentar a documentação. Os transportadores têm que apresentar uma série de documentação. Essas documentações no bloco Mercosul, né, que envolve Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, e Bolívia agora, que nada entrou, já tem uma normativa chamada Resolução GMC, número 4519, que trata de harmonização de documentos considerados obrigatórios para o transportador, né, realizar a atividade de transporte de um país e outro. Então, esses documentos são insumos que os transportadores já estão cientes e já internalizados, tá? Essa normalização é internalizada entre os países do Bloco Mercosul, mas ainda temos que evoluir, porque hoje nós temos a parte de sistemas, né, sistemas eletrônicos. Então, só que cada país é soberano, né? Então, o Brasil, posso falar, em todas as reuniões que eu já participei do Mercosul, o Brasil sempre é o primeiro ali, está sempre avançado, tem avanços em relação aos demais países. Frente, né? Isso. Então, a gente toma a frente como representante do Brasil nessas reuniões Mercosul bilaterais, e muitas das vezes os países têm as suas dificuldades internas, sim, para avançar, que nem o Brasil. Então, buscamos averiguar qual país que a gente consiga avançar, né? Se nós vermos que não estamos conseguindo avançar no bloco, então a gente analisa a forma de avançar bilateralmente. Sim. Porque avançando bilateralmente, os outros países começam a entrar. Naturalmente vão, né, se associando. Naturalmente e associando. Então, essa complexidade, né, documental existe, né, entre as fronteiras, mas com o apoio da Receita Federal, da Polícia Rodoviária Federal e a NTT, está buscando as melhores formas para fazer integração sistêmica
para podermos avançar, não perder tempo, os transportadores não perder tempo nas fronteiras e adentrar no outro país de forma rápida, segura e eficiente. Eu entendo que a PRF a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal sejam fundamentais nesse processo. Eu sei também que nenhuma das duas instituições também tem um alcance e perna para suportar a questão de regulamentação rodoviária, regulamentação dos documentos, né, o trâmite e tudo, mas é um passo necessário e eu sei também que existe uma questão muito grande de inovação tecnológica nesse processo. O que não impede e não facilita também, né, é a questão das negociações, né? Porém, existe um olhar dentro do bloco, de maneira geral, para que as inovações tecnológicas contribuam para esse processo todo? Sim, a tendência é essa. Percebemos um novo olhar dos delegados dos países, apesar da gente esbarrar, muitas das vezes, em questões políticas. Sim. Né? E de infraestrutura dos próprios países, porque a tendência é veículos com maior capacidade de carga, veículos de passageiros com maior espaço na bagagem, né? Mas os países ainda têm uma infraestrutura bastante antiga, né? Como pontes, como curvas, né? E isso impedem o avanço da aplicabilidade de novos veículos. Mas isso não significa que a gente não possa avançar. Ao contrário, a gente pode buscar rotas alternativas, né, com os países, visando a aplicabilidade desses novos veículos que estão surgindo. Na parte, sabemos que temos bastante índices elevados de roubos, né, nas fronteiras, mas com o apoio da Polícia Rodoviária Federal nós estamos inibindo isso. E outro ponto bastante interessante é sobre as placas, né? As placas veiculares. A maior parte dos transportadores brasileiros já utilizam a placa Mercosul. Sim. E nós tivemos, tempo recente, né, as chamadas placas de papel que os transportadores argentinos, né, começaram a utilizar para adentrar em nosso território. Foi um problema local da Argentina devido à dificuldade de confeccionar as placas propriamente. Então, sabemos, foi alinhado com o Brasil, né, politicamente, né, que eles poderiam adentrar com essas placas de papel, mas estamos em tratativa com a Argentina para que possamos retomar as placas metálicas padrão Mercosul, porque isso nos favorece mais segurança. Temos mais segurança para fiscalização e para inibir qualquer tipo de transporte clandestino. Então, todos esses processos, como o senhor mencionou, a normatização leva um tempo para ser aplicada, para começar a vigorar, mas, em regra, atinge o seu objetivo. São muitos desafios, a gente sabe da necessidade de ficar atento a toda essa questão de inovação, a gente sabe também que, mesmo no movimento tecnológico que nós estamos enfrentando, ainda há a necessidade das placas de papel, mas eu gostaria de agradecer a tua participação conosco aqui, pedir para que você deixe aí um recado e que possa transmitir ao pessoal também o olhar da NTT para tudo isso, né? Eu queria agradecer novamente pelo convite em participar desse grande seminário. Isso é muito importante, esse alinhamento, né, entre o transporte e o trânsito, porque quando a gente fala em transporte, nós falamos em trânsito, né? Então, a complexidade do transporte e alinhar com os países é um grande desafio, mas nós estamos conseguindo com o apoio de todos os organismos. E convidá-los também, a todos vocês e aos outros, para participar da nossa próxima reunião do Subgrupo de Trabalho número 5, Transporte Mercosul, a ser realizado dia 14, 15 e 16 de outubro agora, em Brasília, né? E será muito importante o envolvimento de todos os órgãos para que possamos ter mais força para podermos enfrentar os desafios
e hoje existentes com os demais países aí do bloco. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco, pelo seminário, pela sua fala. O painel foi muito bom. Andréia, mais um. Conversamos e ficamos mais uma vez com a vontade de falar mais. Mais uma vez, o nosso tempo acaba antes de acabar o assunto. Muito obrigada pela sua participação. Encerramos aqui mais um episódio do podcast da AND. Tchau, tchau.